todos com a paz do Senhor Jesus. Agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui hoje trazendo mais uma breve reflexão concernente à leitura diária da Escola Bíblica Dominical. E da leitura dessa lição do terceiro trimestre, que tem por título Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E a nossa próxima aula deste domingo será que Zorobabel recomeça a construção do templo. E a mim ficou incumbido de hoje trazer uma reflexão sobre o tema da quarta-feira, que é o poder de Deus sobre o rei Dário, que está no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 13 ao 17, que diz o seguinte: Porém, no primeiro ano de Círio, rei da Babilônia, este deu ordem para que esta casa de Deus fosse reedificada. Até os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os introduziu no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, entregando-os ao homem chamado Sesbazar, a quem nomeou governador. E ele lhe disse: Toma esses vasos, vai, leva-os ao templo em Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar, lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém, e desde então para cá está sendo edificada, mas ainda não foi concluída. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei em Babilônia, se é verdade que foi expedida uma ordem pelo rei Sírio para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. Sobre isto, nos faça o rei saber a sua vontade. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, o que nós temos aqui, meus amados, é uma abordagem agora, uma resposta dos anciões aqui do povo judeu acerca das perguntas de Tatenai, que era governador além do Eufrates, que estava funcionando aqui como investigador dessa tão grande obra que era a reconstrução do Templo de Jerusalém. Tatenai não estava sozinho. Tatenai estava com Setor-Bozenai, que possivelmente seria ou um escriba ou o significado do seu nome, né? Poderia ser aquele chanceler-mor da justiça. E o que é que eles estavam fazendo ali? A pedido, a mando do rei Dário, eles foram a Jerusalém para verificar que obra era aquela, porque, se os irmãos estão bem recordados, a obra foi embargada, passou 15 anos parada, por devido a uma carta movida principalmente pelos samaritanos, falando do perigo que seria para o rei a resistência daquele povo, acaso o intento fosse concluído. Então, o rei Dário, já inquieto, né, já nos mostra aqui uma inquietação em busca da verdade. E eu gostaria que você guardasse essa observação para o final dessa reflexão. Então, eles, a mando do rei Dário, eles vêm aqui para investigar, saber da veracidade do que se sucede aqui com a reconstrução do templo. E ocorre que ele vai procurar os anciões e o que nós lemos foi a resposta dos anciões. E aqui tem várias coisas que nós poderíamos abordar, mas o tempo não nos permite, como a fidelidade com que Tatenai e Setar-Bozenai praticaram aqui com o rei Dário, diligentemente cumprindo as ordens do rei. A obediência é uma coisa que agrada até mesmo os reis da Pérsia e principalmente ao Senhor Deus. A obediência é uma coisa bem salutar. Outra também aqui que nós poderíamos observar aqui e discorrer um pouco sobre é acerca da convicção, né, da fé e dos testemunhos aqui que são relatados a esses dois investigadores do rei pelos anciões. Eles falam, né, eles aqui discorrem primeiramente de toda a situação, né, que primeiro eles servem a um Deus. Então primeiro nós devemos saber, ter consciência do Deus a quem nós servimos. Então primeiro ele diz: eu sirvo ao Deus dos céus.
e o meu povo serve a Deus dos céus. Mas nós provocamos a ira de Deus. Então Deus não foi culpado, fomos nós que provocamos a ira do Senhor. E Nabucodonosor nos levou cativo para a Babilônia, né, onde ele fala das experiências, né, que ele passou devido à desobediência conjunta, à desobediência nacional, né, podemos assim colocar, do povo, que provocou a ira do Senhor e trouxe a dura correção por parte dele. Então o povo saiu cativo, passando 70 anos na Babilônia, mas agora tinha Ciro sido despertado em espírito pelo próprio Deus para que pudesse ser realizado o intento da reconstrução do templo. E veja que isso narrado, todos esses fatos, pelos anciões. E eles continuam. E para atestar que é verdade, e para atestar que nós não faltamos com a verdade para com o Senhor, ele até mesmo autorizou a Sesbazar a trazer aqui todos os vasos de prata e ouro que foram levados do templo de Jerusalém e introduzidos lá na Babilônia. Então já pensou, já imaginou se o rei não tivesse se agradado, não fosse o intento real, se não fosse uma palavra de alguém que tivesse autoridade, como nós poderíamos trazer esses objetos? E aqui traz essa figura, né, esse personagem aqui que até agora não foi mencionado. Ele não é mencionado nem no livro de Ageu, nem no livro de Zacarias. O Sesbazar. Sesbazar, ele é posto aqui como um governador, né, como um dos primeiros governadores. Alguns historiadores, alguns estudiosos da palavra, dizem que ele teve um governo muito curto. Ele deve ter morrido muito brevemente, porque o templo foi iniciado e terminado a reconstrução por Zorobabel e não por Sesbazar. Sesbazar também está relacionado aqui a um vínculo com a família de Davi. Ele seria descendente de uma família real. E assim, nesse intento de conciliar ele a Davi, nós poderemos introduzir ele aí no contexto dos dois livros aqui mencionados de Ageu e Zacarias. E o Sesbazar também tinha esse título de o príncipe de Judá. Mais uma vez aqui, acentuando os seus ancestrais reais. E qual foi a finalidade dele, né? Aqui, segundo esses nossos anciões, foi de acompanhar o povo. Então pode-se ter aqui uma concepção de que ele acompanhou o povo até chegar na cidade, passando para imediatamente o governo de Zorobabel. Então, dentro desse contexto, e ao final de todo esse relato, onde Tatenai escreve a Dário, agora o novo rei, ele diz alguma coisa, ele bota em xeque todas as suas afirmações, onde ele diz: agora, pois, se lhe parece bem ao rei, busque lá na casa dos tesouros do rei em Babilônia, se é verdade, e que foi expedida uma ordem do rei Sírio para edificar essa casa de Deus em Jerusalém. Então, indagados de quem deu autoridade para fazer, né, quem deu a permissão para que esse templo fosse reconstruído, os anciões não titubeiam, dizem simples e puramente a verdade, contextualizando aqueles dois oficiais do rei para testarem, colocar em prova o que eles estão alegando. Então é assim que Tatenai envia essa carta ao rei Dário. E o rei Dário fica incomodado com tanta verossimilhança aqui das alegações. Tudo está muito bem relacionado, tudo está muito bem redigido e as histórias, não existem contradições aqui nessa história. Então Dário, ou quando eu lhe pedi para guardar aquela inquietação da busca da verdade, essa é a autoridade de Deus. Deus tem autoridade sobre as nossas vidas e é nessa autoridade que Deus, na sua vontade, começa a inquietar. É onde ele me inquieta, é onde ele inquieta você, é onde ele inquieta o rei agora dos sírios, o rei da Babilônia agora. Fique inquieto em busca da verdade. E aqui está a minha breve reflexão de hoje. Não é que nós também não cessemos de buscar a verdade, né? Porque a verdade está na casa do tesouro.
E aqui me faz lembrar também um versículo que é concernente até aos dízimos e às ofertas. Trazei os dízimos e as ofertas para a casa do tesouro. Também mencionado aqui onde está as riquezas de Deus. Então eu tenho uma interpretação particular desse texto em que nós precisamos buscar em Deus, não é? Porque quem guarda tesouros nos céus, nós ofertamos a casa do tesouro, então temos esse tesouro guardado no céu. Nós devemos sempre ser garimpeiros da verdade, devemos procurar a verdade, andar a verdade, porque Cristo assim o afirmou, que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então eu espero que vocês tenham recebido da parte do Senhor esse desejo, essa inquietação. E busquemos sempre a verdade em nome de Jesus.